Paz do Senhor, meus irmãos. Por favor, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 10. Quem gostou de apanhar ontem, vai apanhar hoje de novo. É complicado pregar as pregações de Jesus. Há pastores aqui que podem confirmar o que eu digo. Nós, pentecostais, temos nossas doutrinas basilares firmadas nas narrativas, histórias. Mas nas pregações de Jesus, a gente descobre que quando você está consolado, você se atribula quando lê as pregações de Jesus. Tu está se sentindo crente, a quarta pessoa da divindade. Quando lê as pregações de Jesus, tu diz, olha, eu estou desviado. Preciso converter. E tem dias que você está atribulado e lê as pregações de Jesus e aí você é consolado. Ontem nós pregamos sobre a grande comissão, a ordem de Jesus, e hoje eu quero falar sobre mais ordens de Jesus. Versículo 1, depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Versículo 17. Voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. E eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque os demônios se sujeitam a vocês. Alegrai-vos antes, pelo vosso nome está escrito nos céus. Tome seu assento. Tem água, irmão? Pastor Alexandre, meu muito obrigado. É bom ser amigo do Senhor. O Senhor é do meu tamanho. Acho que é maior um pouquinho, né? Só maior que eu um pouquinho, né? Se acha. Pastora Késia também, a quem expresso minha gratidão. O nome do menino é em inglês, né? Kelmo. Muito obrigado ao Kelmo. A todos os irmãos e irmãs que cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor nesta igreja e a partir desta igreja. Os irmãos que estão nos assistindo aqui na live do Brasil. Aqui é live também? Aqui? Deus abençoe. Os irmãos aí na live, Deus abençoe. Não bloqueio os desigrejados, não. Deixa eu perturbar eles. Lucas, ele tem uma perspectiva universal. Nele, Jesus é apresentado, no Evangelho segundo escreveu Lucas, Jesus é apresentado como um homem perfeito. Mas o foco da Bíblia é mostrar o interesse de Deus em salvar a humanidade. E Lucas destaca esse ministério de Jesus salvando. O Cântico de Maria é uma profecia sobre salvação. Jesus, no capítulo 10, está exercendo o ministério da salvação. E tem algumas características dos enviados neste texto que eu quero falar com vocês. Perceba que Jesus designou, versículo 1, 70. Nesse tempo aqui, a congregação de Jesus era muito grande. Congregados. Pessoas que guardam as pregações de Jesus. Deus vai tirar da igreja, pastor? Vai.
Porque a igreja foi formada, como disse John Wesley, para duas coisas. A igreja tem que estar preparada para morrer e para pregar. Você não pode simplesmente ser crente que esquenta banco de igreja, canta cantor, prega pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Tudo que você recebe aqui é para você ministrar lá fora, irmão. A gente olha para a igreja como um hospital. É por isso que todo dia tu está doente espiritualmente. Eu não vejo claramente na Bíblia, você pode usar ilustrações, mas eu não vejo claramente a Bíblia dizendo que a igreja é hospital. Não vejo. Porque na realidade Jesus diz que os doentes são os ímpios que precisam de cura e de arrependimento. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. E que hospital é esse que os crentes não se curam nunca, meu Deus do céu? Está pior que o SUS do Brasil. Agora uma coisa eu tenho certeza, a Bíblia chama a igreja de exército. E no exército tem os médicos que sabem lutar. Tem os doentes que dizem aos médicos: cuida de mim, porque eu quero voltar para a guerra. Eu quero voltar para a batalha. Então há muita gente que vem do Brasil para cá ferida. E tem muita gente no Brasil ferida também. Não é porque tu tá aqui que tu tá mais dodói do que o povo do Brasil, não. Cada um tem suas feridas. Agora, para que você quer ser tratado? Para que você quer ser curada? Deus não vai te curar para você dizer Deus me curou. Deus vai te curar para você curar outros. É por essa visão que eu digo que a igreja é um exército. Então a gente está todo dia dizendo que a igreja é exército e a gente nunca se cura para curar ninguém. Então, se a igreja está inchada, uma multidão, Jesus seca essa igreja e sobra 70. Aí quando os 70 está lá, prega Jesus, prega que nós quer ouvir pregação, prega que nós quer ouvir podcast, nós quer ouvir, nós quer ver. Jesus diz: vão pregar. O que eu já ensinei para vocês, agora vão pregar. Eu vi 2 revistas aqui da escola dominical. Me dá. Tu tem quantas dessas guardadas? Várias. Coleção. Você usou qual delas para pregar, para ensinar fora da escola dominical? Isso aqui é de escola, gente. Escola é para a vida. E disso eu tenho certeza que a igreja é escola. Paulo escreveu aos Colossenses que a igreja é escola. Para que você se enche de Bíblia? Para que tu escuta pregação? Uma irmã chegou para mim: pastor, eu não durmo sem ouvir suas pregações. Eu disse: eu não sei se é um elogio ou uma crítica, filha da mãe. Ou a pregação é ruim que te faz dormir, ou é terapêutica. Por vários motivos você pode escutar pregações, e eu não estou criticando isso. Mas qual o motivo principal? Aqueles 70 estão diante de Jesus, e quando estão diante de Jesus, como quem diz assim: era uma grande multidão, só ficou nós, os 70. Jesus diz: também não quero vocês aqui, ide pregai. Jesus comissiona 70 de seus seguidores para ir à sua frente, abrindo caminho de passagem. Está no texto. Jesus os enviou adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Diga: aonde ele havia de ir. Isso quer dizer que onde Jesus haveria de chegar, eles chegaram antes, primeiro. Isso é ser missionário, isso é ser cristão. O que, pastor? Abrir caminho para Jesus. A gente canta, né? Deus vai na frente abrindo caminho. Só que Lucas 10 diz: é tu que vai na frente abrindo caminho. Quem são os pés de Jesus? A igreja. Quem são as mãos de Jesus? A igreja. Tem lugar que Jesus não vai entrar enquanto você não entrar. Tem lugar que Jesus não vai operar enquanto a igreja não entrar.
Isso é ser igreja. Tem amigo seu, tem amiga sua que não ouviria o evangelho se não fosse por você. Olha o texto. Jesus os enviou antes a lugares aonde ele havia de ir. Há muitos lugares que Deus já trabalhou, mas o peso da obra missionária me diz que há lugares que Deus só vai trabalhar se eu chegar lá. Esse texto está dizendo que Jesus não iria agir, Jesus iria reagir à chegada deles. Jesus vai abençoar a colheita depois que a igreja planta. Eu estava olhando os vídeos aqui, quantas crianças, é o segundo congresso missionário, terceiro, que eu prego nessa minha agenda, aqui nos Estados Unidos. E a maioria dos vídeos apresentam crianças. Ligaram no meu celular, amor? Vai ficar mudo. E a maioria dos vídeos apresenta aquele mundo de crianças. Aí alguns dizem assim: olha, para sensibilizar a gente. Claro que é para sensibilizar, tu é ruim. O que o olho não vê. Segundo, não é só para sensibilizar, é para dar esperança. É 1, 2, 3 ou 10, uma equipe cuidando de 1000 crianças. Imagine dessas 1000, Jesus levantar 100 missionários. Você não sabe, mas sua semente está lá. Você conhece Billy Graham? Para de graça, irmão, responde, eu estou dialogando. Você conhece Billy Graham? Quem treinou Billy Graham? Quem foi o pregador que o conquistou para ser um grande evangelista? Talvez você não saiba. É igual a você. Sua semente já curou tanta gente, deu um futuro para tanta criança. Você não sabe, o céu sabe. Tu lembra de Pedro? Quantas 1000 almas, arredonde, quantas 1000 almas Pedro ganhou no dia de Pentecostes? Quantas? 3000. Quem trouxe Pedro para Jesus? Diga André. Diga André. Foi André, tá? Foi André. Então bora lá, quem trouxe Pedro para Jesus? Só que você só fala de Pedro. Se Pedro vai ter um galardão porque ganhou 3000, imagina o galardão de André que trouxe Pedro que ganhou 3000. O evangelho é tão maravilhoso que ele é chamado de semente, porque em sua aplicação parece ser insignificante, mas os frutos são gloriosos. Aí Jesus está dizendo: vão, que depois eu chego lá. Vá, que Jesus vai chegar. Pregue, Jesus vai garantir. Ore, e Jesus vai fazer. Então ele vai reagir depois que você agir. Ele vai abençoar a colheita depois que você plantar. Ele vai trazer resposta depois que você orar. Eles foram aonde Jesus iria. Segundo lugar, a Bíblia diz assim, ó, de 2 em 2, repete. Por quê, pastor? Porque obra missionária não se faz sozinho. Nenhum dos dois lá na frente poderá dizer assim, ó, eu fiz por você. E o que você fez por mim? Não pode. Não pode. Quando os dois são enviados numa obra, nenhum dos dois pode um olhar para o outro e dizer, eu fiz por você o que você fez por mim. Por quê? Porque na obra missionária eu não estou focado no que o outro fará por mim. Eu estou focado no que nós dois podemos fazer por aqueles a quem fomos enviados. Na obra missionária, não sou eu fazendo por você, nem você fazendo por mim. Somos nós dois fazendo a obra de Deus. Então talvez você seja tímido ou tímida para evangelizar. Convida alguém. Só não convida outro tímido. Eu estava ouvindo em áudio. Você ouvindo em áudio.
heróis da fé. O melhor amigo de Lutero, Melanchthon. Ele via Lutero lutando pela reforma protestante e evangelizando as pessoas. E ele ficava de boa. Nós é amigo, nós é brother. Vai lá que eu fico aqui, que Deus te use, amém. Sabe, os crentes quando o pastor está fazendo a oferta missionária, abençoe Jesus, amém. O Lutero fazendo a obra e Melanchthon, é nós é amigão mesmo. Aí ele teve um sonho. Um homem sozinho, cuidando de um grande rebanho de ovelhas, cansado, suado, sentou. E ele no sonho vai perto daquele homem. E quando chega perto daquele homem, suado, cansado e sentado, quem era? Lutero. Quando ele acordou, ele foi atrás de Lutero e disse: eu entendi que você não pode continuar sozinho. Eu quero evangelizar com você. Só que tem gente que diz: ah, pastor, já tentei trabalhar com algumas pessoas e não deu muito certo, então eu cheguei e parei com tudo, porque não me honraram, não acreditaram, não me aplaudiram, não compartilharam, não entenderam minha mensagem, ou qualquer motivo que a gente tem. Todo mundo tem motivos para parar. Mas escute o que eu vou lhe dizer: quando você deixa de ser quem é na obra de Deus, porque alguém deixou de fazer o que deveria fazer, então você não foi verdadeiramente quem Deus te chamou para ser. Eu não posso depender do outro fazer para que eu continue fazendo. Isso quer dizer que eu não posso ficar cobrando reconhecimentos humanos para cumprir meu chamado de ganhar a alma ou de evangelizar. Eu preciso continuar a minha chamada apesar das ingratidões. Por quê, pastor? Porque aquele que me enviou sabe que eu não consigo sozinho. Então para de dizer: vou fazer sozinho agora, vou fazer sozinho agora. Nananina, não. Tu não é melhor do que Moisés, e para Moisés Deus levantou Josué. Tu não é melhor do que Elias, e para Elias Deus levantou Eliseu. Tu não é melhor do que Paulo, e para Paulo Deus levantou Silas, Tito, Timóteo. Tu não é melhor do que Jesus, ele escolheu 3. Ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. Esses dias eu postei que a gente tem que estudar a Bíblia. Aí esses orgulhosos net crentes, web crentes, que lê para comentar, ao invés de ler para raciocinar, pensar. Eu não confio em homem para me ensinar, eu estudo sozinho com o Espírito Santo. E desde quando o Espírito Santo dá aula de hermenêutica? Desde quando o Espírito Santo dá aula de exegese? Desde quando o Espírito Santo dá aula de grego e hebraico? A missão do Espírito Santo foi inspirar os autores das Escrituras. Os discípulos dos profetas estudavam em grupo. Com quem? Com Samuel, com Eliseu, com Elias. A Bíblia diz em Atos 2 que toda aquela igreja ficava reunida, ouvindo a doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz que Lídia, à beira do rio, ouvia Paulo pregando. A Bíblia diz que os prisioneiros se calavam para ouvir Paulo e Silas cantar e orar. Paulo disse a Timóteo: se treine na palavra para ser bênção para aqueles que te ouvem. E você vai me dizer: eu vou estudar sozinho com o Espírito Santo. Estuda português primeiro. Então, a gente precisa um do outro. Você sabe o que eu não sei, você tem o que eu não tenho, e eu também sei o que você não sabe. Eu tenho o que você não tem, e a gente compartilha um com o outro, e vamos crescendo na obra do Senhor. Conte com alguém, peça ajuda. Ah, pastor, estou orando, e Deus vai resolver. A Bíblia diz que a oração pode muito, não pode tudo. Então tem coisas que tu tem que abrir a boca e falar. Fique espiritualizando tudo. Deus não é teu empregado. Você não é bebê. Tu sabe falar. E Jesus não é babá. E igreja não é berçário. Eu preciso entender isso. Fomos chamados para trabalharmos juntos, ganhar almas juntos, criarmos estratégias. Qual rua a gente evangeliza primeiro? Qual setor a gente evangeliza primeiro?
Qual assunto a gente faz primeiro? Vamos crescer juntos, irmãos. Glória a Deus. Terceiro lugar, Jesus os enviou aonde haveria de ir, de 2 em 2, e dizia-lhes. Olha esse processo. Só quem está comigo, por favor, diga: e dizia-lhes. Tem como projetar o texto? Versículo 2. Versículo 2, Lucas 10, 2. Pode ler, irmãos? Pronto, só isso. Pode deixar aí. A Bíblia não diz que Jesus disse. A Bíblia diz que Jesus dizia-lhes. Dizia-lhes. Não tire o lhes, não. Por quê? Porque faz diferença. Ele não disse. Ele dizia-lhes. Versículo 1, não precisa projetar. Versículo 1, vão. Pai do Senhor Jesus. E enquanto eles estão indo, porque Jesus os enviou, eles estão indo. Bora, bora. Vai ficar me agarrando, não. Ah, então tá bom. Aí já descobriu que o outro não gosta de ser agarrado. A gente andando junto, a gente vai descobrindo o perfil do outro. Bora, bora. Fala baixo que eu não gosto de grito no meu ouvido, não. Bora, bora. Mas cada um vai compreendendo um ao outro. E enquanto eles estão indo, Jesus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E agora, Senhor, rogai ao Senhor da seara, vão mais ore, para que eu, o dono da obra, mande mais trabalhadores. Por que eu disse isso? Só mais uma vez, diga: dizia-lhes. Esse lhes aqui, gente, é o alvo da mensagem. Ele não disse isso aqui para qualquer um. Aqui está o segredo do texto. E dizia-lhes. Ele não está falando para o mundo inteiro. Ele não está falando para a igreja inteira. Ele está falando para quem vai. Quem está indo, ouve ele dizer: roguem, sejam intercessores. Se você é viciado em Netflix, shopping, passeio, praça, podcast, novela, rede social, aí vê os países não evangelizados, ou vendo a igreja perseguida nesses países, tu tem coragem de orar para Deus enviar missionário? Tenho, pastor, eu tenho. Vou repetir. Tu é viciado em Netflix, shopping, passeios, praça, videogames, podcast. Aí de repente aparece no seu Instagram os missionários sendo degolados. Aí você diz: ó Jesus, tem misericórdia. Ó Pai, ajuda. Tu sabe o que Jesus olha para tu e diz? Hipócrita. Você não tem moral. Você não sabe o que é obra missionária. Você não sabe o que é evangelismo. Você não sabe o que é lutar por uma alma. Por quê, pastor? Só sente o peso da obra de Deus quem faz a obra de Deus. Jesus está dizendo que só pode orar para Deus enviar mais missionários quem vai. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas é o texto. Só quem prega tem um coração apto a reconhecer que precisamos de mais pregadores. Quanto mais eu prego, eu reconheço que eu preciso de mais pregadores. Quanto mais eu invisto, eu reconheço que é necessário mais investidores. Quanto mais eu evangelizo, eu reconheço que é necessário que Jesus levante mais ganhadores de almas. Orar para que Deus envie outros sem eu ir é orar para que Jesus coloque no outro um peso que eu não quero sentir. Está me entendendo, irmão? Ó Jesus, levanta alguém para ajudar aquela obra. Por que tu não diz levanta eu?
Tu quer que ele coloque o peso no outro, mas em tudo tu não quer. Desperta, igreja. Sinta o peso do chamado. Essa oração de Jesus também é para quebrar o orgulho de quem vai. Eles estão indo. Aquela cidade lá é de nós dois. Os dois lá, do lado de lá, não vai passar para o lado de cá, não. Então, essa cidade aqui é de nós dois. Aí Jesus disse, vocês dois, ora para o Pai enviar mais para lá. Porque sempre há espaço para mais dois. A obra missionária não é centralizada em homens. Você não é bicho para marcar territórios. Onde Deus me estabelece, sempre haverá espaço para que outras igrejas se abram, desde que sejam verdadeiras, baseadas nas Escrituras e respeitosas com quem já chegou antes. Quando Moisés pensou em desistir, o que Deus fez? Levantou mais 70. Só ele era profeta. Deus fez 70 profetizarem. Ou seja, não é só tu que profetiza. Se eu quiser, 70 profetizam de vez. Elias disse, só ficou eu, só tem eu de profeta fiel, Senhor. Aí Deus disse, nananina não, tem 7.000, não tem a fama que tu tem, não tem a história que tu tem, mas são fiéis, mesmo no anonimato, mas são profetas. Só quem tem um coração missionário sabe que outros podem ir mais longe do que ele. Eu afirmo aos irmãos sem medo de errar, se tivéssemos um coração missionário, teríamos menos disputas entre nós. Viveríamos mais em consagração e menos em competição. Mas eu estou falando de missionários. Eu estou falando de coração missionário, gente que quer ganhar alma, gente que quer cuidar de gente. Gente que quer formar pregadores, gente que quer formar mestras, gente que quer formar líderes, gente que quer investir na salvação dos perdidos. Precisaríamos focar mais nisso. Mas isso é só para quem tem um coração missionário. 3, versículo 3. Lição 4. Ide, porque eu vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Lobos têm dentes afiados e garras mortais. O que Jesus está dizendo quando envia os discípulos para o meio dos lobos, não é que ele está dizendo, eu envio vocês aos lobos, é para o meio. Ele está dizendo, eu não chamei vocês para serem destruídos, mas eu chamei vocês para serem perseguidos. Vão perseguir quem prega, vão rasgar folheto na cara de quem prega, vão desprezar quem prega. Foi Jesus quem disse. Mas entenda uma coisa, irmão, é melhor ser cordeiro enviado para o meio do lobo do que ser lobo que persegue cordeiro. Então você escolhe, ou você é cordeiro ou você é lobo. Ou você é enviado como cordeiro, ou você vai ser lobo que humilha cordeiro, que destrói pregador, que destrói pastor, que despreza missionário, que não cuida do missionário. O que Jesus está ensinando com eu vos envio como cordeiros ao meio dos lobos é: o chamado cristão não é para covardes. Vai ter oposição, vai ter dificuldade. Só que tem uma coisa que lobo teme, é a presença do pastor. Se a presença do pastor, supremo pastor, for real na sua vida, o lobo bate em retirada e você avança. Uma outra lição que Jesus ensina, eu envio vocês como cordeiros a meio de lobos, é: vocês vão com o meu caráter. Quando João viu Jesus, João disse o que? Eis o
Cordeiro de Deus. O que ele está dizendo é: eu não envio lobo, eu envio o cordeiro, eu envio gente que me representa, eu envio pessoas que refletem meu caráter. Nós fomos chamados para refletirmos o caráter de Cristo. Agora não vem para cá interpretar o texto de modo errado. Então, pastor, ser cordeiro aí é não falar nada, é engolir seco. Não, irmão, o contexto é pregação, o contexto é missão. Cordeiro aqui é não falar nada. Cordeiro aqui é refletir o caráter de Cristo. É sofrimento. Desde o Antigo Testamento, a imagem do cordeiro é morte, sangue, renúncia, humildade. A partir do versículo 4, Jesus ensina que os obreiros não devem se ocupar prioritariamente com coisas que distraem ou agendas paralelas. Não leveis bolsa, alforge, nem sandálias, no plural, e a ninguém saudeis pelo caminho. Foi a ordem que Eliseu deu a Geazi em 2 Reis 4. Vá e não cumprimente ninguém pelo caminho para ressuscitar o menino. Por quê? Porque as saudações eram longas. Não é para levar bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho, porque as saudações deles eram longas. O que ele está dizendo é urgente, vai rápido, vai com pressa, não dá para perder tempo com coisas secundárias. A outra instrução dele no versículo 5, em qualquer casa onde entrardes, me ajude e diga casa. Obrigado. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. Jesus está enviando missionários, Jesus está enviando ganhadores de alma, Jesus está enviando evangelistas, e Ele está dizendo: comecem pelas casas, comecem pelas famílias. Sua casa é um campo missionário. Evangelize seus filhos. Filho de crente não é neto de Deus. Gênesis 8, 20 e 21. O homem é mau desde a sua meninice. Salmo 51. Desde a concepção, em pecado eu fui formado. O pecado ali é o pecado original, que entrou no mundo em Gênesis 3. Romanos 3. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem nasce debaixo de condenação. A gente precisa evangelizar nosso lar. Precisamos abrir a Bíblia para nossa esposa, varões. Mulheres, precisa abrir a Bíblia para o seu marido. Precisamos abrir a Bíblia para os nossos filhos. Precisamos evangelizar a casa de nossos amigos. Você já foi comer pipoca, você já foi assistir cineminha, você já foi falar da vida dos outros, você já foi jogar futebol, você já foi comer churrasco, mas você nunca foi na casa do vizinho para evangelizar. Entra e sai e não faz uma oração. Entra e sai e não lê um versículo da palavra. E Jesus está nos ensinando aqui. As famílias é um grande campo missionário. Famílias fortes, igrejas fortes. Famílias fracas, igrejas fracas. A estratégia missionária de Jesus em Lucas 10 foi os lares. E até hoje são os lares que abrem portas para que amigos, vizinhos sejam transformados pelo Evangelho na sua vida. Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva cumpria esse papel, essa estratégia. Agora olha que coisa interessante. No versículo 5, casa. 6, casa. 7, casa. Versículo 8. Em qualquer cidade. Bora lá, gente, ficou feio. Em qualquer da casa para a cidade. A igreja tem que influenciar famílias e a igreja tem que influenciar a cidade. Abençoe a sua cidade. Ore pela sua cidade. Evangelize na sua cidade. Ore pela empresa onde você trabalha.
Ore pelo governo do local onde Deus te estabeleceu. É da casa para a cidade. Olha o papel da igreja. Aí esses camaradas ficam pensando que é fácil ser crente. Não é. Isso é ser crente. Isso é ser igreja. Cumprir o que Jesus está dizendo. Vão pregar. Não trabalhem sozinhos. Trabalhem em equipe. Intercedam para que Deus levante mais pregadores. Não se sintam apenas vocês os únicos pregadores. Vocês terão sempre perseguição, porque onde vocês pregarem tem lobos contra vocês. Comecem investindo nas famílias, comecem investindo nas casas e não desista da cidade. O evangelho é familiar e urbano, e a igreja tem essa capacidade vinda da parte de Deus para transformar cidades. E aí, irmão, diz o versículo 10: qualquer cidade que vocês entrarem e não receberem vocês, saiam pelas ruas e dizei: até o pó dessa cidade que pegou da nossa sandália a gente retira. O que Jesus está dizendo é: tem lugar que a porta do evangelho está fechada. O que você faz? Sai. Vai para um local onde a porta está aberta. É assim que os missionários enfrentam essa lida missionária. Existem locais que a porta está fechada. E a igreja tem que abrir os olhos e dizer: é Deus que está no controle de todas as coisas. Existem locais que a porta está aberta. E se tem um local que a porta está aberta para o evangelismo hoje, é a África. Sai daí e vai para onde recebe a mensagem. Evangelho não é produto de feira. Vai, leva, se não gostar devolve. Não, quer Jesus, vem, não quer, tchau. O que ele tinha de fazer já fez. Morreu na cruz do Calvário, estabeleceu a igreja, enviou o Espírito Santo e deixou a palavra e a igreja, para que a igreja evangelize e apresente o evangelho de Jesus. Comecem pelas casas, alcance a cidade. Olha essa estratégia, mais uma vez eu uso o exemplo. Quem tem o coração mais aberto para o evangelho? As crianças. Comecem pelas crianças. Quantos testemunhos eu já ouvi que pela conquista das crianças os pais vão se convertendo ao evangelho. Em Anápolis, um rapaz começou a fazer medicina, mas o coração ardia por missões. E ele disse aos pais que não queria fazer medicina. Ele queria fazer teologia ou alguma coisa para fazer a obra missionária. E aí disseram a ele que tinha um país na África que ele só poderia entrar como médico para fazer missões, como médico ou como professor de futebol infantil. Ele abriu mão da medicina e fez um curso de professor de futebol infantil, que é um curso mais rápido. Se formou, entrou nesse país como professor de futebol infantil e começou a treinar as crianças. Hoje já tem igrejas estabelecidas por causa das crianças que ele treinava e evangelizava. A gente vai descobrindo pela direção de Deus onde as portas estão abertas para que anunciemos o evangelho. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? 16: quem ouve vocês, me ouve. E quem rejeita vocês, me rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. A igreja, apesar de seus defeitos, é a única representatividade legal de Cristo na terra. Quem rejeita a igreja, quem rejeita a sua mensagem, quem rejeita a sua pregação, está rejeitando o próprio Deus. Foi Jesus que disse isso. Mesmo sabendo disso, a gente deve ir. Por quê? Porque nós somos cordeiros enviados aos lobos. E mais uma vez eu repito, é melhor ser cordeiro enviado aos lobos do que ser lobo que destrói cordeiros. Ah, Jesus, eu não quero ferir missionários, eu não quero destruir pastores, eu quero ajudá-los a crescer, eu quero ajudá-los a prosperar, ajudá-los a alcançar mais vidas. Ele não me chamou para ser lobo, mas para fazer parte do rebanho que encara os cordeiros. Seja um Davi que tira a ovelha da boca dos perseguidores. Tem projetos missionários, o pastor pode lembrar o país, que os irmãos
compram as meninas que são vendidas para prostituição. Índia, Nepal, né? Nepal. A igreja compra as meninas que são vendidas para a prostituição. Crianças, adolescentes. Ai dessas nações. Versículo 13. Versículo 12. No dia do juízo vai ter menos sofrimento para Sodoma do que para essa cidade que rejeita um crente que prega o evangelho. No dia do juízo, os moradores de Sodoma serão julgados e vai ter mais tolerância para Sodoma do que para essas cidades. 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e Sidom, locais de gentios que não conheciam nada de Deus, se fizessem as maravilhas que foram feitas em você, Corazim e Betsaida, a muitos eles já teriam se arrependido. Em Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós, Corazim, cidades que rejeitam os dois que Jesus enviou. E você, Cafarnaum, e você, grande metrópole, e você, país rico, será levantado até o céu. Vai prosperar, vai crescer, vai enriquecer, mas até ao inferno você vai ser abatida. Por quê? Você é uma cidade tão forte, tão gloriosa, tão grande, país dos filmes, país dos artistas, país da riqueza, vai ser levantada, vai, mas a sua queda será maior. Por quê? Porque você rejeitou dois pregadores, porque você rejeitou uma igreja pequena, porque você rejeitou uma irmã que limpava o armário e dizia: Jesus te ama, patroa. Você rejeitou o mecânico que enchia seu pneu e disse: Jesus pode te salvar e mudar sua vida. Porque você rejeitou esses homens, você vai cair. E quem disse isso? O amor. Jesus o amou. Isso aqui é juízo para quem rejeita o evangelismo. É juízo para quem despreza a igreja. Aí os discípulos voltaram. Eles foram com essa dura mensagem. Eles foram, não cumprimentaram ninguém pelo caminho. Eles foram, começaram pelas casas. Eles foram alcançar a cidade. E eles voltaram, 17. Senhor, pelo teu nome, até os demônios se submetem a nós. Olha a humildade dos bichinhos, pelo seu nome. Os demônios se submetem a nós. Tiveram que abaixar a cabeça, tiveram que bater em retirada. Aí Jesus corrige e diz assim: eu via Satanás como raio cair do céu. O que ele está dizendo é: vocês tiveram uma grande vitória. O diabo se levantou contra vocês, mas ele caiu. Eu vi vocês vencendo. Eu vi o diabo caindo. E agora que acabou a missão, Jesus diz assim: não acabou. 19. Eu dou a vocês poder para pisar serpente, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O que Jesus está dizendo é: a obra não acabou. Vocês vão continuar enfrentando oposições, mas eu já vos dei poder para vencer a toda a força do inimigo. E eles estão dizendo: então a gente vai expulsar mais demônio? Serpente, símbolo de demônios. Escorpiões, símbolos de demônios. Toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Futuro, nada vos fará dano. Aí eles estão dizendo: então a gente vai expulsar mais capeta? Aí Jesus diz: não vos alegreis, porque os demônios se submetem a vocês. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. O que Jesus está dizendo é: a maior alegria de vocês não é o que vocês fazem por mim. A maior alegria é o que eu já fiz por vocês. Porque tem gente que expulsa demônio, mas não é salvo. A minha mãe me disse quando eu tinha uns 11, 12 anos de idade, e de algum modo eu humilhei meus irmãos, porque eu era o pregadorzinho da família, eu era o pregadorzinho da cidade, e de algum modo eu humilhei meus irmãos. A minha mãe me chamou e disse: dom não é salvação, apesar da salvação ser um dom. Eu nunca me esqueci. Ela estava dizendo: não é porque você tem dons espirituais que sua salvação já está garantida.
Foi Jesus quem disse em Mateus capítulo 7 que naquele grande dia muitos dirão: em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu operei maravilhas. E Jesus dirá: o problema aqui não é meu nome eu conheço. O problema é seu nome que não está escrito no céu. Eu não conheço você. Então talvez você não pregue como um evangelista famoso. Talvez você não tenha o fervor de um pregador que já estudou a homilética, a impostação da voz, a distância certa do microfone. Talvez você não tenha experiências ministeriais como outros têm. E Jesus está dizendo: sua maior alegria não deve ser manifestações físicas. Sua maior alegria é: sou salvo. Sou salvo. Alguém se alegra, irmão, com essa palavra? Foi Jesus que disse: se alegre porque seu nome está escrito no céu. A palavra para escrito ali, irmão, vem do grego arrolado. Arrolado é carimbado, escrito, registrado. Ninguém pode apagar, ninguém pode chegar lá e arrancar. O tesouro da salvação Jesus entregou à igreja, e é isso que alegra a igreja. Quem é alegre pela salvação quer que outros se alegrem com a salvação. Alegrai-vos porque vosso nome está lá. Maior alegria não é o demônio sair. Maior alegria é você entrar. Eu repito, a maior alegria não é o demônio sair. A maior alegria é você entrar. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Você é salvo. Você é salva. Eu não sei no que o diabo está focando você para te entristecer, mas quando eu digo que você é salvo, sabe o que eu estou dizendo? Você é filho de Deus. Você é irmão de Jesus. Você é instrumento do Espírito Santo. Você tem a morada garantida na presença de Deus eternamente. É isso que eu estou dizendo. Você é alguém que quando ora, Ele escuta. E pode até demorar de responder, mas é porque Ele está preparando algo melhor, maior para a sua vida. O mais importante é que você é salvo. Ele morreu sua morte e hoje você vive a vida dele. Essa é a nossa maior alegria. Não sei se você já ouviu falar do clorofórmio. A descoberta do uso do clorofórmio salvou o mundo de muitas dores. Aí uma vez alguém perguntou para o descobridor do clorofórmio, James Simpson, e perguntaram a ele: para você, qual foi a sua maior descoberta? Naturalmente, qual seria a resposta? Ele diria: minha maior descoberta foi o clorofórmio. Mas não foi isso que ele respondeu. Quando perguntaram a ele qual foi a sua maior descoberta, ele disse: a minha grandiosa descoberta foi quando eu me dei conta de que Jesus era meu Salvador. Eu descobri que eu era perdido, caído, miserável, pobre, cego e nu. E nele eu achei salvação. Nele encontrei vida eterna. Nele encontrei paz com Deus. Salvos! O diabo pode te humilhar por muita coisa e te acusar de muita coisa, como fez com Lutero. Apareceu a Lutero e apontou todos os seus pecados usando a Bíblia. Aí o Lutero deu um checkmate na Bíblia, porque tem gente que pensa que o diabo entende de Bíblia mais que todos os crentes. Não sei onde eles descobriram isso. Aí quando o diabo pensou que arrebentou Lutero na palavra, Lutero disse assim: tu esqueceu só de um versículo: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus me garante a vida eterna. Lucas 2:29, quando Simeão estava com Jesus no colo, ele disse em Lucas 2:29: agora, Senhor, eu já posso morrer, porque eu já vi a minha salvação. Riqueza é aquilo que o diabo não pode tomar e você não pode comprar. Só pode agradecer. Se alegrem porque vocês são salvos.
Naquela mesma hora, Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas experiências dos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. 23. Voltando-se para os discípulos, disse-lhes: bem-aventurados os olhos que viram o que vocês viram. Profetas e reis desejaram ver o que vocês viram e não viram. Profetas e reis desejaram ouvir o que vocês ouviram e não ouviram. Isso é ser salvo. Davi não sentiu o que você sente. Salomão não teve o que você tem. Daniel não sentiu o que você sente. Você tem o Espírito Santo. Você tem o que eles esperavam. O que era futuro para eles, para você, é passado, presente e futuro. Ele fez, ele faz e vai continuar fazendo. Fica em pé. Tem alguém aqui que está com vontade de evangelizar? Tem alguém aqui que a consciência pesou e disse: eu preciso pregar mais? Eu preciso fazer mais? Abaixa a cabeça, irmão. Acha no YouTube para mim Luana Rodrigues Consolador. Por favor. A igreja pode orar? Jesus, playback. Jesus nos perdoa. Jesus nos ajuda. Acende a chama em nosso coração. Jesus nos ajuda a investir em almas. Nos ajuda a ver as pessoas como dependentes da sua graça. Eu sei que o Senhor tem levantado profetas. Eu sei que o Senhor tem levantado mestres. São ministérios específicos. Mas a igreja precisa cumprir o ID do evangelismo. A igreja precisa despertar, cuidar um do outro, evangelizar uns aos outros, admoestar uns aos outros. Mas para isso ela precisa de poder. Nos dá poder, nos dá autoridade. Desperta, Jesus. A gente não tem que ficar no culto olhando para o lado, para o outro. Temos que ficar focados no culto e dizer: Senhor, faz essa palavra ser realidade no meu coração. Faz essa palavra sair dos meus ouvidos, do meu coração, e ir para as minhas pernas, para as minhas mãos, para os meus olhos. Solte. Em nome de Jesus. Ah, Jesus. Precisamos nos humilhar diante do Senhor. Precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós nos humilhamos hoje, Pai. Nos humilhamos hoje, Pai. Canta, igreja. Perdoa o meu coração, Ele te perdoa. As vezes que errei sem perceber. Vamos fazer essa oração. Mas não afaste a sua presença, não se afaste, Senhor. Tem misericórdia de nós. Seus frutos me fazem viver. Você vai crescer no nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Fala pra Ele, canta pra Ele nessa noite. Consolador, não sai daqui. Não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se o Senhor sair. Diga pra Ele. Consolador, mora em mim, mora em mim. Sinto saudades quando estou longe de ti. Erga a tua voz. Perdoa o meu
coração. Perdoa, perdoa, meu Deus, das vezes que errei sem perceber. Mais uma coisa te pedimos, mas não afaste a sua presença. Não te afaste, Senhor. Seus frutos me fazem crescer. Obrigada, Espírito Santo. Se o Espírito Santo nos despertar, ninguém nos para. Consolador, diga pra ele, não sai. Não sai daqui. Quebra nossas limitações, Espírito Meu Santo. peito dói, nossas minha alma limitações, Espírito chora. Se o Senhor sair, Consolador, Consolador, mora em mim, mora não em desiste de mim, capacita-me. Sinto saudades quando estou preciso da sua direção. longe de ti. Ergue a tua voz e declare. Peçamos. Perdoa o meu coração. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Das vezes que errei sem perceber. Mas não afaste a sua presença. Seus frutos Lembra? me fazem Lembra? crescer. Lembra quando minha a sua alma se cansou? Quando minha alma se cansou, foste minha força pra seguir. Quando meu coração calou, foste intercessor, o meu ajudador, o teu consolador. E Ele foi o teu ajudador. Consolador, diga, mora em mim, mora em mim, mora em nós. Glorifique a Jesus. Glória a Jesus. Abra a boca e diga glória a Deus. Aleluia. 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 A unção de Deus está em nós, irmão. Você já foi chamada, irmão. Você já foi chamado. Se o Espírito Santo está movendo o seu coração, você que se afastou do Evangelho, ou você que nunca confessou Cristo como o único Senhor e Salvador, se o Espírito move o seu coração, a gente quer te conhecer, para orar por você, para acompanhar você, para te ajudar nessa nova caminhada. Se tiver alguém que hoje está com vontade de confessar Cristo como seu único Senhor e Salvador, mais uma vez, como ontem, eu faço o convite. Vem para Jesus. A igreja está aqui para orar por você. E você vai ser fortalecido hoje. Você vai ser fortalecida hoje. Volta para casa de papai. Ainda que você tenha caído, a promessa de Deus está em pé para a sua vida. Ainda que você tenha sido bloqueado, travada em si mesmo ou em si mesmo, Jesus vai te dar asas ministeriais. Tem muitas vidas para você alcançar. Tem muitas vidas para você libertar, mas sem a comunhão com o corpo de Cristo, sem ter confessado Cristo como seu único Senhor e Salvador, seu ministério não vai avançar. E Jesus não chama ninguém para estacionar. Jesus te chama para avançar. Ontem tivemos 5, 6 almas aqui para Jesus. Hoje eu insisto ainda. Volta para Jesus hoje. Jesus disse: quem me negar diante dos homens, vou negá-lo diante dos anjos e diante do meu Pai. Quem me confessar, eu vou confessar seu nome diante dos anjos e diante do meu Pai. Tem alguém que queira hoje entregar sua vida para Jesus, ou voltar para papai,
Se não temos, eu agradeço essa rica oportunidade e que o Senhor Jesus continue prosperando essa igreja e fazendo-a crescer cada vez mais. Amém. Obrigado, pastor Alexandre. Glória a Deus. Os irmãos, sentem, nós já vamos encerrar o nosso culto. Essa folhinha. Quantos estão felizes, irmãos, por esta palavra, amém? A palavra de conscientização missionária. É isso, nosso congresso de missões. E eu louvo a Deus porque pregou no tema. Nós alcançamos o nosso objetivo. Ontem e hoje. E nós louvamos a Deus por isso.